Boa noite, pessoal. Em alguns instantes vamos iniciar a entrevista com o bicampeão da Olimpíada Brasileira de Anatomia. Só aguardando mais algumas pessoas entrarem aí na transmissão e a gente já inicia. Bom, pessoal, então vamos lá, boa noite. Eu me chamo Gustavo Dib, vou realizar essa entrevista hoje. Essa vai ser hoje a primeira live, a primeira entrevista da Liga Acadêmica de Morfologia do Acre, composta por estudantes das universidades de ensino superior lá da cidade de Rio Branco, capital do Acre. E hoje nós vamos falar com uma pessoa bastante especial, Daniel Bon. Ele é bicampeão da Olimpíada de Anatomia. Falando sobre a Liga, eu sou o coordenador da área de Anatomia e estou muito feliz por poder realizar hoje essa entrevista, né, com uma pessoa assim tão expoente na área da anatomia nacional e internacional. Então eu vou agora adicionar esse ilustre convidado na nossa live para ele se apresentar para vocês e a gente então começar essa entrevista. Tem bastante coisa bacana aí preparada esperando a gente, bastante assunto legal, dúvidas, curiosidades, bastante coisa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gustavo. Tudo certo? Tudo certo, Daniel, e contigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui contar um pouquinho da minha trajetória e agregar um monte para vocês. A gente que agradece a participação e a receptividade que você teve com a Liga, né, com todo o pessoal. E vamos lá. Tem mais algumas pessoas que estão entrando, Daniel, então se você puder aguardar aí coisa de 1 ou 2 minutos, a gente já... Enquanto isso, se você quiser falar um pouco sobre o que você quiser, o que vier aí, a gente já começa a entrevista que a gente combinou. Pessoal, meu nome é Daniel. O Gustavo fez muitas apresentações, mas eu quero que vocês me vejam aqui como um colega, nada mais do que isso, e uma conversa. E eu sou acadêmico da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu sou o atual bicampeão brasileiro da Olimpíada de Anatomia da editora Elsevier. Eu sou o único bicampeão e eu fui convidado aqui para contar um pouco da minha trajetória, mas a ideia aqui é tentar trazer o máximo de coisas que vão ser aplicáveis para vocês que eu utilizei e também coisas que eu aprendi depois nas minhas experiências internacionais, que alguns prêmios eram, na verdade, o primeiro prêmio que eu ganhei foi um curso nos Estados Unidos de dissecação, na Universidade da Flórida do Sul, e depois eu fui a um congresso mundial de educação médica em Viena, e a ideia aqui é contar um pouco dessas experiências para vocês. Então, Vamos ver quem está Daniel, entrando aqui. João Lucas, um grande amigo meu aqui da UFC. E aí, João, tudo certo, cara? professora Bem-vindo. Carolina, para quem não conhece, a Alan, professora Luan. Carolina é a nossa orientadora da Liga, professora de anatomia da Universidade do Acre, professora incrível, pessoa incrível, orientadora incrível, a quem conhece. Inclusive, a professora conseguiu um bônus aí para vocês. Só quem está aqui na live vai ter acesso a um material exclusivo que a professora pediu. Ela fez uma votação a respeito do que era mais pedido e que os estudantes
daí da instituição onde você tinha mais dificuldade. E aí a gente aqui da página, a gente separou um material especialmente selecionado, que a gente deixou aqui na bio da nossa página. Vai ficar lá só até alguns minutinhos depois, até o final da live. Então, se vocês tiverem interesse aí nesse material exclusivo, com os conteúdos mais pedidos da universidade da professora, não deixe de conferir aqui o nosso link da bio. Oi, Gídio Neto, grande amigo, um dos 5 finalistas da competição com maior estudantes da área da saúde do país. Um abraço. Então, Daniel, deixa eu começar fazendo uma pergunta bacana para você. A anatomia, ela é uma disciplina dos cursos da área da saúde, aí muita gente conhece, muita gente tem muito medo da anatomia, né? Que a gente ouve falar aí antes da gente entrar nos cursos, quando a gente entra, é que a anatomia vai ser uma grande prova, né? Uma grande muralha a ser vencida. Então, eu queria perguntar para você, antes de falar especificamente da anatomia, como que você iniciou? Como que você teve esse contato? Porque você entrou num curso de universidade superior. Quando que você escolheu esse curso, essa área? E como que você teve esse primeiro contato com a anatomia? Você entrou com medo? Você entrou achando que fosse um desafio? Conta isso aí pra gente. Essa é uma história bem curiosa. Quem é mais próximo já conhece, mas é muito curioso como que aconteceu a minha relação com a anatomia e como que eu vim parar aqui. Eu vou tentar resumir para vocês. Até o meu terceiro ano do ensino médio, eu queria ser um jogador de futebol. Essa era a minha meta, queria ser um atleta profissional. Então eu tive uma lesão no meu quadril e então eu tive que passar por uma cirurgia. Eu tive a mesma lesão, para os curiosos, a mesma lesão do tenista do Guga, mas eu tive uma lesão bilateral. Além de, ele teve um lado, eu tive dos dois, então essa lesão praticamente pôs um fim aí a minha ideia de ser um jogador profissional, porque eu tive um atendimento muito incrível pelo meu médico, Dr. Davi Guzmão, para quem tiver interesse aí em um conteúdo médico de qualidade, sigam ele, inclusive é Davi Guzmão. Ele foi meu médico que operou meu quadril. E aí, depois dessa cirurgia eu decidi eu vou fazer medicina. E eu linkei todas as lesões que eu tive na minha infância, que desde os meus 8 anos eu queria ser um atleta profissional. Então eu tive diversas idas a consultório, eu tive muitas lesões por overtraining, por traumas, e sempre quando eu tinha uma lesão, eu ia pesquisar, e justamente o que me atraía, e a área que eu julgava mais importante entender para saber essas lesões, era a anatomia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma base, especialmente no sistema músculo-esquelético e um grande interesse no assunto. Então, assim que eu escolhi entrar para a medicina, quando eu tive essa lesão, fiz uma cirurgia no quadril, e aí eu decidi que seria médico para tratar outras pessoas com aquela condição. Então, a partir da anatomia que eu tinha conhecido, todas as outras lesões que eu já tinha tido, e aí foi bem fácil de estudar anatomia, de ter interesse quando eu entrei na faculdade. Bacana. Então, quer dizer que você começou por conta da interrupção de um outro sonho. Exatamente. Às vezes as coisas acabam vindo para melhor, né? Tinha coisas Exatamente. maiores me esperando e, e tudo começou lá atrás, quando eu tinha minhas lesões e me levaram ao interesse de começar a estudar anatomia. Mas, Daniel, você é acadêmico do curso de medicina, correto? Certo? Então, a gente que está aí nessa caminhada, a gente conhece, a gente mesmo passou pela grande dificuldade que é entrar no curso de medicina. Então, a gente tem o ensino médio, a gente tem o cursinho, a gente tem os estudos para os vestibulares e para o Enem. Muita gente segue muitos anos estudando, tentando passar, não que seja uma regra passar de primeira ou pelo menos na segunda ou terceira tentativas,
eu acredito que é muito importante a gente não desistir, traçar o objetivo e não desistir. Mas você comentou aí que você até muito pouco antes de entrar na faculdade você queria ser atleta, então você não tinha assim esse foco na medicina. A gente sabendo como é tão difícil quem já tem o foco, quem já se programa anos antes de prestar o vestibular, como é tão difícil, como que você conseguiu assim, como que você se policiou, como você se organizou para estudar, para entrar assim no curso de medicina e direto do terceiro ano, que é um feito assim que muita gente admira, porque realmente é muito difícil fazer isso. Teve algum macete, teve algum detalhe? Então, pessoal, na verdade, eu vou comentar que a ideia nessa live é comentar como é que foi a minha trajetória, desde um aluno que queria ser um atleta profissional, que na verdade não tinha nada de especial, e como que eu consegui entrar na medicina. Eu entrei em 7 universidades, fui aprovado em 7, e depois eu utilizei esse conhecimento que eu tive aí para ser aprovado em diversas universidades para estudar medicina e para realizar as provas da Olimpíada. Mas, na verdade, não teve nenhuma mágica. O que aconteceu, na verdade, foi que eu não entrei de primeira. Eu tive um processo árduo, eu tive muitas falhas e eu, inclusive, tive perseverança para seguir tentando, porque eu não quando eu entrava passava em uma, eu não era as que eu queria. E eu tive que ter determinação para abrir mão de uma gratificação imediata, que seria entrar na primeira e seguir tentando. E esse treino árduo, que durou, na verdade, alguns anos, isso foi me preparando para ter uma base da melhor maneira que era de estudar e fazer provas. E aí, quando eu estava na medicina, eu simplesmente apliquei o que eu aprendi nesse processo dentro da medicina. E o que aconteceu com a Olimpíada? A Olimpíada não era uma prova isolada como as provas da medicina são, ou da escola, geralmente, onde o aluno estuda, geralmente, felizmente, aqui no nosso país, às vezes na véspera, e aí, estudando na véspera, ele grava de maneira superficial e acaba passando nas provas, mas a longo prazo ele não retém isso. E ao longo dessa minha trajetória para entrar na medicina, eu aprendi que a gente deve estudar um pouco todo dia. Eu vou dar uma dica, a primeira grande dica aqui para vocês, pessoal. Como que foi para mim? Eu, como um aluno que não era o mais dedicado, quando eu comecei o meu cursinho para entrar para fazer medicina, a primeira coisa que eu fui pesquisar, eu fui descobrir como que estudava. Então eu fui atrás de um material, inclusive eu vou mostrar aqui que eu fiz uma apresentação outro dia. Esse aqui é o material, espero que vocês consigam ver. Lá no cursinho, eu fui descobrir como estudar do jeito certo. Então eu sempre tive esse interesse, e esse aqui é um livro que eu felizmente tive acesso do professor Pia, Aprendendo Inteligência, e ele ensina como que o nosso cérebro funciona. Então eu simplesmente busquei aplicar isso na, na medicina, e aí a Olimpíada era uma prova que englobava todo o conhecimento. Não era uma prova isolada aqui na faculdade. E eu, por ter aplicado esses métodos de estudar um pouco todo dia, eu pude eu pude me sair bem nas provas. Inclusive foi uma surpresa para mim, conforme eu fui avançando. Então, a primeira grande dica que eu dou, pessoal, para vocês estarem bem em provas e na anatomia também, é estudem de uma maneira consistente. Eu já vou explicar mais aqui ao longo da live como que vocês podem fazer isso com dicas mais práticas, mas a ideia é essa. E quando você teve assim, você entrou no curso de medicina que você queria, você teve o primeiro contato com a área da anatomia, te assustou de alguma maneira ou você já estava ali mais ou menos esperando aquilo que você teve contato? Isso foi foi um choque para mim, na verdade. Acredito que para todo mundo que é da medicina aqui, que entrou no curso, teve esse susto pelo grande volume de conteúdos que um curso de medicina. É um choque para os alunos inicialmente, mas eu sempre tive uma mentalidade que eu acho que isso é muito importante, que me ajudou desde quando eu era um atleta.
mesmo que ainda não era profissional, eu tinha essa mentalidade de querer aplicar, como no esporte, ser o melhor, de ir atrás, de conseguir fazer as coisas e procurar um jeito de fazer isso. E isso aí fez toda a diferença quando eu entrei. Porque eu tive um grande susto quando eu entrei, assim como vocês, eu acredito. Quem é que nunca não sabia como estudar, abria um livro, não sabia por onde começar? Então, o que eu comecei a perceber? Que às vezes o professor, ele não te dizia o que era o mais importante, ele não te dizia o que você não podia deixar de saber de uma aula, e outros colegas, também mais velhos do curso, eles já tinham essa noção do que era mais importante. Então eu comecei a perguntar, o que é o mais importante disso? Porque a ideia não é você estudar em um grande volume, né? Aí desde a ideia do cursinho, um pouco todo dia. Então a ideia era pegar o que era mais importante das aulas e saber aquilo. E tá constantemente repetindo, que eu já vou explicar alguns conceitos de repetição espaçada que eu utilizei. E inclusive questões também ajudam muito, pessoal. Se vocês puderem anotar e quem quiser aprender de fato, anote aí esses pontos. A primeira coisa, estudar um pouco todo dia, consistência, repetição espaçada e questões. Porque as questões, teoricamente, elas têm o que é mais importante que o aluno deve saber, certo? Então eu fui atrás desses alunos veteranos, monitores, pessoal muito importante. Quem é que nunca teve um auxílio aí de um monitor? Quem teve já sabe a importância, às vezes mais do que um próprio professor. Então, e tinha uma coisa na nossa universidade, que eram guias de estudos. Tinha um ou outro resumo dos veteranos, e aí eles colocavam que os professores cobravam nas provas, que teoricamente seria o mais importante. Então, esses guias de estudos são muito importantes. Não pegar um livro a esmo, tá? Isso eu aprendi ao longo da faculdade. Não abra um livro sem saber o que você vai ler. Você deve pegar um livro buscando a informação que você quer encontrar ou para entender algum conceito. Não abra um livro, vou estudar anatomia. Porque aí você não tem um objetivo. E eu costumo fazer uma correlação com tudo na vida. E também com esporte. Por exemplo, agora eu mudei de esporte, eu era do futebol, agora mais em relação à anatomia. Dá para fazer uma analogia com o músculo. E em qualquer treinamento existe um princípio aí da. A gente tem que dar especificidade. Por exemplo, se você vai treinar para um esporte, você tem que treinar especificamente para ele. E treinando especificamente para ele, você vai melhorar para aquele esporte. Então é muito importante que vocês tenham um objetivo e treinem, estudem para algo específico dentro da matéria, tá? E primeiro, pessoal, tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui nisso, que eu gostaria de ter falado para mim há muito tempo. Pessoal, entendam o conteúdo antes de decorar. A primeira coisa é vocês entender, tá? Porque existem duas coisas no aprendizado da medicina e da anatomia. Existem os fatos, uma coisa são fatos e outra coisa são conceitos, entende? Primeiro você tem que entender o conceito de qualquer coisa e onde que esse conceito se encaixa no todo que vocês já sabem. Porque aí vocês não vão estar decorando, vocês vão estar entendendo aquilo e aí vocês vão ter um modelo mental daquilo. E aí fatos para provas, vocês decoram, existem macetes, técnicas excelentes para isso, inclusive com questões. Flashcards estão muito em alta, também é algo bem interessante para vocês utilizarem. E, enfim, basicamente é isso. Então, primeira coisa, para vocês entenderem a anatomia e saberem as coisas, entendam o conceito de alguma coisa, aonde que isso se encaixa no todo, e depois vocês vão para os fatos, decorar o que inerva o que, qual que é a função de cada coisa, apesar de que a anatomia é muito intuitiva, né? Músculos especialmente, que é a área que eu mais gosto, mas essa é a grande dica aí dentro de tudo que vocês vão estudar. Entendam onde que aquilo se encaixa e depois vocês vão decorar fatos. É a última etapa. E aí, se vocês quiserem manter esses fatos na cabeça de vocês vão ter que fazer a repetição espaçada, tá?
Isso, inclusive, foi o que eu fiz na anatomia. Eu tive uma base boa, porque eu tô falando aqui, se você me deixar falar, eu vou contando a minha história aqui. Se alguém tiver Pode uma ir. pergunta, alguém pode me interromper. Se a experiência de quem está assistindo está prejudicada pelo chat ali, que não sei se está na minha frente, vocês podem avisar também, que a gente retira o chat aqui um pouco e vamos conversando aqui. A ideia é dialogar. E se isso está fazendo sentido para vocês, pessoal, comentem aqui embaixo, senão a gente muda para outro tópico, porque a ideia aqui é, por meio da minha experiência, agregar algo para vocês. Senão não teria utilidade nenhuma eu estar aqui só para contar algo vazio. Então, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou terminar aqui concluindo como é que foi o meu aprendizado disso. Eu, então, utilizei, o Gustavo perguntou, pessoal, para quem entrou depois, como que foi a minha trajetória na anatomia. Então, era um volume muito grande de conteúdos, tá? E eu precisei descobrir como que eu ia aprender aquilo. E eu sabia que eu não ia conseguir decorar aquilo tudo. E eu precisei ver o que era mais importante, tá? Então, o que que eu fazia? Eu perguntava para os professores, professor, o que que é o mais importante dessa aula? E tem muitos professores que vocês vão se identificar aqui, e eles fazem questão de dizer tudo, e eles não vão dizer para vocês. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão falar com colegas que estão em uma turma avançada, que já fizeram a cadeira, com monitores, parceiros, e pergunta para ele, cara, o que que é o mais importante disso? Por onde eu começo? E aí, assim vocês vão ter uma base daquele conteúdo, vocês vão entender aquilo, tá? E depois vocês vão decorar fatos. Mas os fatos são infinitos. Vocês vão ver que há fatos em todo lugar do livro. Vocês não vão pegar um livro e querer ver fatos que vocês não vão saber o que é mais importante. Então você tem que perguntar para quem já teve uma experiência no assunto. E aí entram os guias de estudos ou as questões. Entende? Questões boas. Aqui no Brasil a gente tem um problema, porque as nossas avaliações elas são institucionalizadas. Nos Estados Unidos, que foi onde eu fui no meu curso, na primeira vez que eu ganhei a Olimpíada, eu fui um curso na Flórida, eu descobri que lá eles têm um sistema único de avaliação de estudantes de medicina, que inclusive quando alguém quer ser médico lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles fazem essa prova que chama USMLE, né? O Exame de Licença Médica Americana, e aí é uma entidade que separa teoricamente o que é mais importante daquele assunto, e aí os estudantes não podem não saber aquilo. E aí não fica a cargo de um professor que não sabe, que muitas vezes até sabe, mas ele quer, às vezes, ou dizer que a matéria dele é difícil, ou ele, infelizmente, não tem o discernimento para ter a noção, porque ele já está há muito tempo ensinando, para ele aquilo é tão simples, mas às vezes é difícil para o professor, que sabe muito, entender que o aluno ele vai ter dificuldade, né, para ele aprender alguma coisa. Inclusive agora parece que o jogo virou, né, pessoal? Quem é que não teve um professor aí com dificuldade para lidar com o EAD? Agora eles estão vendo um pouco como é que é difícil aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, ou uma língua nova como anatomia, é muito difícil. Então é importante vocês saberem o que é mais importante. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem isso, mas a gente tem acesso a isso. Então hoje, com a internet, a gente tem acesso a isso. Então, eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, pessoal. Que eu nunca vi alguém falando isso. Talvez o pessoal ainda não teve essa experiência que eu tive. Então, eu acho que eu tenho essa missão de passar essa dica para vocês, onde encontrar as melhores questões sobre as coisas que são mais relevantes. Olha só esse material aqui. Esse aqui é o material da prova de licença médica dos Estados Unidos. Estou tentando dar um zoom aqui para vocês. Essa é o livro. E nesse livro, inclusive, pessoal, se vocês quiserem aprender como estudar, no início dele, ele tem uma seção que ele, olha só isso, eu não sei se vocês vão conseguir ler ali, mas a ideia é Guide to Efficient Exam Preparation. Ele explica como que é o método mais eficaz de tu te preparar para uma prova.
E tá no início desse livro aqui, que você consegue na internet, tá? Não vou dizer como aqui, mas você não sei se é legal dizer isso aqui. Vocês deem uma olhada como que vocês vão comprar o livro, o que vocês vão fazer. E ele diz aqui, ó, Top Rated Review Resources. Eu não vou ficar mostrando aqui a imagem com a qualidade ruim, mas eu vou dizer como que vou dizer mais coisas aqui. Onde que vocês encontram? Eu, pensando em facilitar, eu criei um grupo no Telegram, onde eu expliquei exatamente como é que funciona e como que estudar por esse material em um dos vídeos lá resumidinho, com fotos e prints. Então, quem tiver mais interesse, vai lá nesse grupo do Telegram, aqui na nossa página do Instagram mesmo, e inclusive no link da bio, vocês vão encontrar o grupo do Telegram e o bônus especial aqui que a gente preparou para o pessoal da LAMAC, a pedidos da professora, com os conteúdos que os alunos tinham mais dificuldade. A gente preparou aí um conteúdo especial para vocês, que está lá também no nosso link da bio do nosso Instagram. E aí lá no Telegram, voltando, eu expliquei como é que funciona isso, mas a ideia é a seguinte: esse livro, além de ele ensinar como vocês vão estudar, olha só que incrível, ele traz uma lista dos livros. Quem é que já ouviu o conceito de high yield? Já ouviu isso, Gustavo? Nunca ouvi. O que significa isso? High yield é um conceito muito utilizado hoje lá nos Estados Unidos e no mundo dos estudantes de medicina. Eu vi isso também lá em Viena, no Congresso Mundial de Educação Médica. É um conceito basicamente de alta performance. Esses materiais, high yield, são materiais que te entregam uma grande produtividade com, com menos tempo, entende? Então a ideia é isso, são materiais extremamente resumidos e dispostos o conteúdo ali de uma maneira que vai ser o mais rápido para o estudante assimilar aquilo e aprender as coisas. E junto nesses materiais high yield, eles também botam questões que são um método muito eficiente de aprendizado. E se fosse para dizer uma coisa aqui para vocês a chave, como é que eu fui aprovado em 7 universidades de medicina e como é que eu fui bicampeão, o único bicampeão brasileiro da maior competição entre estudantes de medicina do país, é fazer questões. Porque as questões, elas teoricamente separam, contém ali o que é o mais importante. Né? E aí, se vocês quiserem ver questões do que é mais importante, vocês confiram nesses livros high yield, que tem lá nesse livro que eu disse ali no grupo do Telegram. E aí é o seguinte, os estudantes fazem essa prova, tá? Para a prova de licença médica. Todo ano tem que ser feito. Todo ano tem. Ela tem três etapas, né? A etapa 1 é a etapa que envolve o ciclo básico, que contém anatomia. Entende? E então, aí nesse livro que eu disse para vocês, ele lista os conteúdos mais high yield, de alta performance, que foram mais benéficos, votados pelos estudantes que fizeram a prova. Então, são materiais renovados anualmente, ali atualizados, o que é o mais eficiente, e eles botam em notas, inclusive, ali naquele livro. Então, ali vai ter os livros de anatomia, que são os melhores livros do mundo, em termos de aprender mais em menos tempo. E não é só em anatomia, olha que incrível, pessoal. Vocês podem encontrar ali materiais da matéria que for, da faculdade. Vocês vão ter acesso aos materiais mais bem ranqueados do mundo, em termos de estudo, de alta produtividade e menos tempo, em qualquer matéria que vocês quiserem. Então, olhem que coisa incrível isso. Daniel, nós tivemos aqui uma pergunta de uma das nossas espectadoras, eu não sei se você chegou a acompanhar aí no chat, eu desativei porque algumas pessoas me disseram que estava tampando você, o chat. Ela perguntou como foi a sua experiência com neuroanatomia e neurofisiologia. Eu lembro que quando minha turma lá no Acre entrou no curso de medicina, nós tínhamos já no primeiro período. Inclusive, um professor nosso de anatomia do primeiro período está aqui também assistindo essa live, o professor Leandro. Era anatomia 1 e nós tratávamos os assuntos de anatomia de cabeça e pescoço e neuroanatomia. No primeiro período, tudo de uma vez. Então, foi assim, bastante, até mesmo assustador.
Então aí ela perguntou que normalmente as pessoas dizem que neuroanatomia e neurofisiologia é uma matéria muito complicada, muito difícil, com muitos detalhes, são assuntos muito complexos. Então, como foi essa sua experiência aí com a parte de neuroanatomia e neurofisiologia? Aqui a gente teve anatomia primeiro e depois neurofísio. Então, acredito que foi um pouco mais fácil ter a neurofísio depois de tu ter uma noção de anatomia. Ou não, na verdade, porque talvez se aprendesse tudo junto, seria melhor de ligar as coisas. Mas o fato é que, para mim, neurofísio foi muito simples perto de neuroanatomia. Neuroanatomia, para mim, tem muito mais conteúdo, assim, de fatos, decorar fatos, né? E é mais difícil de entender os conceitos, porque são coisas abstratas, diferente da anatomia do sistema locomotor, que eu sou apaixonado, sempre fui, desde as minhas lesões, quando eu era muito jovem, porque era algo palpável. Eu palpava, eu sabia o que estava machucado, eu ia pesquisar, eu via que era um tendão. Já a neuroanatomia, muitas vezes a gente fica na abstração. Mas eu vou explicar aqui a base, como é que foi para mim, desde o cursinho até hoje, tá? Para aprender qualquer coisa. Eu tinha um caderno para cada matéria, tá? E aí isso também relaciona aquele conceito, pessoal, de vocês aprenderem um pouco todo dia, tá? Eu tinha um caderno, então, de neuroanatomia, era só de neuroanatomia esse. E aí, quando o professor ia dando a aula, eu não saía anotando que nem um louco, inclusive porque eu tenho essa limitação de velocidade de escrita, então isso me ajudou, porque aí eu era obrigado a tentar captar o que era o mais importante da aula, tá? A aula em neuroanatomia era tudo. Esse professor que de neuroanato que está aí, até parabenizo ele, porque realmente tem que ser muito didático para ensinar neuroanatomia e tem que ter um conhecimento muito aguçado para te traduzir o que está no livro para o estudante entender. Né? Um conceito importante aqui. Eu vou misturando tudo, pessoal, mas espero que vocês que esteja ficando claro. Se não tiver, vocês nos deixem saber. Mas a ideia é a seguinte: na aula vocês vão entender a coisa, tá? Vocês estão na aula para entender. Se vocês não entenderem aquilo na aula, não tem lógica. E depois que vocês vão aprender a decorar os fatos e coisas, mas na aula vocês têm que entender. Então é muito importante um professor bom de neuroanato que explique para vocês os conceitos, para vocês terem uma base, para daí vocês saberem onde vocês vão encaixar os fatos e quais são os fatos mais importantes. Então, dito isso, eu entendi o conteúdo na aula de neuroanato. Infelizmente, eu, inclusive, tinha muita dificuldade na minha aula de neuroanato. Quem me explicou neuroanato, quem me ensinou neuroanato foram meus monitores, meus excelentes monitores de neuroanatomia, que eu sou eternamente grato a ele. Eles davam aulas excelentes e simplificavam os conceitos. E olha que coisa, neuroanato caía muito na Olimpíada. E eu utilizei pra caramba esses conceitos simples que os meus monitores me deram. Então eu tinha esse caderno, ele até tá ali atrás, em algum lugar dessa pilha, meu caderno de neuronato, que eu até hoje tenho comigo. E aí eu escrevia os pontos mais importantes de cada aula e tópicos que eu precisava saber, tá? E aí, quando eu chegava em casa, eu já tinha mais ou menos mapeado. Bom, eu preciso saber isso, isso e aquilo. E eu não conseguia escrever tudo. Tipo, botava lá, sei lá, quarto ventrículo, aí eu botava limites. E aí deixava até uns risquinhos para eu escrever embaixo, para eu saber que eu tinha que decorar aquilo. E aí, então, ó, eu tinha 2 rodadas de estudo, eu entendia na aula, depois eu ia em casa decorar os fatos, tá? E esse foi um ciclo que eu utilizei desde o cursinho. O que acontecia? No cursinho, é muito importante que a metodologia para mim foi a mesma, só mudei do cursinho para a faculdade. E aí, no cursinho, eu tinha um caderno para cada matéria. Né? Toda semana eu fazia esse processo, e aí, depois disso, eu ia fazer questões, tá? Daquela matéria. Todo mundo deve ter feito isso aí da medicina. Devia seguir mais ou menos esse ciclo. E aí, na outra semana, quando eu ia ter aquela matéria, eu revisava o caderno, o que eu já tinha visto toda semana que eu ia, eu estava revisando aquilo e fazendo questões, porque eu fazia questões gerais. Eu não fazia questões específicas. E aí eu ia tentando linkar os pontos, tipo assim,
uma questão de tal coisa, como é que isso se encaixa, e anotava no meu caderno. E aí toda semana, quando eu revisava o caderno, eu ia fazendo a repetição espaçada, tá? E foi assim que eu fiz para aprender neuroanatomia e neurofísico também, tem um caderno de neurofísico. Não tem segredo, pessoal, mas é assim, eu não querer aprender tudo de uma vez, tentar aprender o mínimo possível e o mais importante, e saber os conceitos. Essa foi a chave para mim. E hoje tem uma ferramenta especial aqui para vocês, que eu utilizo muito, que a tecnologia nos permite, que, são esses aplicativos, esses programas. Existem dois programas principais, que são programas basicamente de cadernos, só que eles permitem vocês organizar todos os cadernos de vocês no celular ou num tablet e no computador e sincronizar tudo isso. Olha que incrível. Então, quando vocês, no futuro, aí, vocês não vão precisar ter o caderno de vocês junto, porque vai estar tudo digitalizado. E esses programas, eles têm a ferramenta de busca. Vocês escreverem algo lá, até mesmo escreverem à mão, pessoal. Esses programas, eles já identificam a letra de vocês. Quem quiser se aprofundar mais, é um conceito que eles estão chamando de second brain. A ideia é colocar tudo isso, esse tipo de informação que você vai esquecer, evidentemente, esses fatos mais importantes de cada matéria, em uma nuvem externa, entendem? Que vai ser esse aplicativo. Eu uso o aplicativo OneNote da Microsoft e ele funciona como cadernos, exatamente assim. E aí, vocês vão colocar os cadernos de vocês ali. E vocês podem, inclusive, fazer isso com os cadernos físicos, que vocês já têm, tirar fotos, escanear e botar tudo lá. Aí vocês vão ter tudo acessível para vocês e onde vocês estiverem depois para acessar esses fatos. Então, esse é o conceito de second brain. Mas a base é, pessoal, para aprender qualquer conceito difícil, um pouco de cada vez, então, entender, primeiro vocês têm que entender como que aquilo se encaixa, por que é relevante saber cada fato, depois vocês vão aprender. E esse aprender, o que é? É vocês começarem a botar para a memória de vocês isso aí. Botar para a memória de longo prazo. Tá? E aí vocês vão fazer isso como repetição espaçada, repetindo semanalmente. Eu gosto do ciclo semanal porque torna algo fácil. Como é que eu faço? Se eu tenho uma matéria hoje, se eu estou tendo anatomia, toda semana que eu tiver determinada aula daquele professor de anatomia, eu vou revisar o meu caderno da semana passada, da outra, o que eu anotei todo esse tempo, e aí eu vou ter uma base boa, eu vou consolidando isso, tá? E faça o máximo possível de questões. E se vocês quiserem saber como que eu apliquei tudo isso, então, para ganhar a Olimpíada, eu posso continuar aqui falando ou posso abrir para outra pergunta aqui, eu não sei o que o Gustavo prefere. Eu acho que daria para fazer um link aqui. Antes desse link, tem uma pergunta de até um outro gigante da Lamac. Ele perguntou, com a sua vivência em anatomia, né, que você já tem muita experiência por ser aluno, uma experiência notória por ter ganhado aí as 2 Olimpíadas, ser o único bicampeão brasileiro. Ele perguntou na sua rotina de estudo, e você pela experiência que tem em anatomia, você acha que com a tecnologia que a gente tem hoje, acessos digitais, livros de cada vez mais qualidade, peças sintéticas em laboratórios de muita qualidade, muita definição e com muitos detalhes, você ainda acha que as peças biológicas que nós temos nos laboratórios das universidades ainda são fundamentais para o aprendizado completo da anatomia? Depende. Depende, sabe por quê? Se você quer entender a anatomia, se você quer ir bem em provas, você quer ter uma noção daquilo, ok. Agora, se você quer ser um cirurgião, aí é muito diferente. Se você quer operar, se você quer realmente dissecar uma peça, se você vai mexer com aquilo, realmente, para mim é fundamental isso, porque eu, nessa experiência de anos de anatomia que eu tive aprendendo, fazendo provas e dissecando
É muito diferente se você quer aprender para uma prova de uma maneira rápida, entender aquilo. Eu acredito que essas peças talvez sejam mais didáticas. Agora, a complexidade da realidade para um cirurgião é absolutamente muito mais complexo. Num curso lá que eu estava nos Estados Unidos, aquele de dissecação, o cirurgião que estava dando curso disse que para dissecar um plexo braquial, isso demora em torno de 96 horas, ele falou mais ou menos, para dissecar um plexo. Então, se você vai operar isso, você tem que fechar o seu olho e saber exatamente onde que você vai colocar a mão de cada coisa ali, porque aí sim você precisa da peça, você precisa dissecar, treinar. Agora, se você vai ser alguém que não vai abrir realmente aquilo, que não vai mexer na estrutura, aí sim eu acredito que essas, que essas que são muito válidas. Mas eu acho que é insubstituível para um cirurgião ele ter o conhecimento da peça mesmo, a peça ali, e treinar, dissecar. Porque eu posso aqui dizer para ti tudo sobre um baço, por exemplo, os vasos. Agora é muito diferente um tipo de conhecimento esse de declarar as coisas, do conhecimento prático, tátil, de saber exatamente onde está, de diferenciar no ser vivo. É muito realmente diferente. E eu vi isso lá na Áustria, em Viena. Eles já têm, não sei se vocês já tiveram acesso aí, a minha instituição não temos. São mesas digitais e até às vezes projetam em 3D, alguma coisa assim. E você pode selecionar o que vai aparecer ali. Mas mesmo assim, com toda essa tecnologia, eu acredito que é insubstituível você, pelo que temos hoje, pelo menos de materiais digitais, substituir um cadáver e a sensação que é de estar dissecando algo real ali, que muitas vezes aparecem variações anatômicas também. A variação anatômica muitas vezes acaba sendo a regra, dependendo do local, né? Isso é muito importante. E essa, então, foi uma resposta muito importante, porque ela veio de um rapaz que é um futuro cirurgião, inclusive. Ele está bem envolvido nessa área. E falando, puxando esse assunto aí, uma curiosidade sobre você, você, assim, tão, com tanto contato na anatomia, você tem essa pretensão de ser cirurgião? Qual a área da medicina, assim, que mais te instiga? Pois então, Gustavo, já desde o início eu tive essa tendência da ortopedia, porque eu era atleta, eu sempre tive muitas lesões, fui a diversos ortopedistas ao longo da minha infância, e sempre tive interesse, eu via aqueles modelos de joelho, eu achava aquilo incrível. Quando eu entrei na faculdade, eu já entendia como que funcionavam os ligamentos, já tinha essa noção do sistema músculo-esquelético, e então foi meio que natural. Quando eu entrei, eu fui monitor da cadeira de anatomia do sistema locomotor, foi minha primeira opção. E a Olimpíada, as questões dela eram feitas por um professor com especialização em sistema locomotor. Inclusive, eu acredito que isso me ajudou muito, porque eu já sempre tive uma base boa de sistema locomotor e, e eu venho aplicando isso, eu já acompanho aí há anos os cirurgiões aí ortopédicos dos locais que eu estive, e então eu acredito que eu esteja arrumando para a área da cirurgia ortopédica. Que ótimo. E falando aí sobre essa parte da Olimpíada, né, que você comentou que a parte de ortopedia e a parte do sistema locomotor de anatomia que você já tinha um conhecimento mais aprofundado foi um diferencial para você na hora de fazer a prova. Quando você decidiu participar das Olimpíadas, né, decidiu participar desse evento, você mudou a rotina de estudo, você estudou a mais, você aumentou as horas, ou você veio já com aquele conteúdo que trazia da disciplina de anatomia padrão do curso? Conta pra gente como é que foi essa preparação para a Olimpíada. Então, aqui eu vou fazer um link com tudo que eu venho falando do aprendizado, que ele não é do dia para a noite, é um processo longo e gradual. Inclusive, eu já tinha comparado com o músculo. O músculo, ele não vai crescer da noite para o dia,
ele demora, você vai ter que ter disciplina, fazer tudo certo, dia após dia, até que quando chega ao momento que ele vai ser utilizado, ele vai, sei lá, uma competição, você precisa levantar 200 quilos, você vai acumulando isso ao longo do tempo, e assim são as provas. E a Olimpíada foi muito curioso, porque eu nunca tive a pretensão, eu nem sabia que existia essa Olimpíada. Eu simplesmente gostava de anatomia e eu tinha grande interesse. E, inclusive, eu ia entrar de férias, certo? E, bom, espero que esteja tudo ok aqui na conexão. Aqui tá dando um pouco de. Aqui, acho que voltou. Voltou. Eu fiz a prova de recuperação de anatomia com meus colegas que tinham ficado em recuperação, porque eu simplesmente queria revisar tudo, porque eu tinha gostado muito daquilo, eu queria aprender muito. Só que eu via que os estudantes eles tinham grande dificuldade de aprender e eu quis contribuir fazendo um guia de estudos com a experiência que eu já tinha para mostrar o que era mais importante. Eu queria que ficasse claro isso para eles, o que era uma e que eles não deixassem de saber o que era mais importante. Tá? Então, esse processo de escrever 500 páginas e selecionar ativamente todos os livros que eu podia ler e realmente pegar o que era mais importante, isso me deu uma base muito boa. Mas foi uma primeira pincelada. Esse livro, ele foi sendo distribuído ao longo das minhas monitorias. Todas as turmas às quais eu dava monitoria acabavam terminando ela com 90% dos alunos assistindo às aulas e utilizando o livro como apostila. E é mais ou menos o que acontece com esse material dos Estados Unidos, que eu falei para vocês. Eles recomendam lá no método mais eficiente de estudo desse livro americano, eles usem aquele livro como o caderno deles. Então, a ideia é que o pessoal usasse aquele meu livro como caderno, para não precisar ficar anotando coisas inúteis e realmente entender o que acontecia em aula. E esse processo, ao longo de anos, dando monitoria também, entenda, um processo contínuo. E isso ajuda muito ensinar alguém. Ensinar alguém é um dos pontos mais importantes que faz a gente aprender. Então, a monitoria foi fundamental para mim, porque tu tem que explicar uma história, criar uma história na tua cabeça que faça sentido para passar para outra pessoa. E isso eu fiz muitas vezes dentro da anatomia. E aí, quando chegou a Olimpíada, foi muito curioso, porque eu não sabia que existia. E um aluno me disse, uma monitoria, por que você não faz a Olimpíada? Você é a pessoa que eu mais conheço que sabe a anatomia. E aí eu disse que Olimpíada. Aí eu fui ver o último dia de inscrições e eu fui fazendo, fui avançando, 1.000, 150, 45, 15, 5, até que eu fui para a final. E um estudante que era há poucos anos nem era um estudante de alto nível, queria ser um atleta. Eu tinha entrado na faculdade e tinha sido campeão na maior competição de estudantes de medicina do país, apenas aplicando uma coisa simples, que é estudar um pouco todo dia. E eu tinha os conceitos muito claros na minha cabeça. Eu não sabia muitas vezes coisas complexas ali da prova, mas eu não precisava saber. Eu entendia como é que funcionava a anatomia básica que eu tinha escrito no livro. E eu não me recordo, sinceramente, de alguma questão, excetuando o neuro, que eu não tenha deduzido a resposta ou encontrado a resposta depois no livro. E o livro foi feito com conceitos básicos, mas a base, pessoal, bem feita. E se você souber aonde vocês vão acessar o conteúdo básico depois, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão conseguir chegar na complexidade.
Então, é esse que é a principal mensagem aqui. Tenha um material de estudo base e não queira ir para o mais avançado. Comece construindo uma casa, um prédio, o que for, uma pirâmide, pela base. E aí vocês vão acrescentando o conteúdo em cima. E na Olimpíada foi assim. Eu até me surpreendi, porque eu comprovei uma coisa que era complexas e mirabolantes, que muitas vezes a gente é ensinado na faculdade, que a gente sabe que a gente vai esquecer aquilo. Mas a gente então tem que entender conceitos, entender aquilo realmente, e depois a gente vai conseguir linkar pontos das coisas e entender a complexidade, mas por meio da base, pessoal. Então, essa que é a questão. Entende como que vai funcionar aquilo, e depois tu vai conseguindo encaixar outras peças. E foi assim que eu ganhei a Olimpíada, e depois participei novamente, e para minha surpresa me tornei o único bicampeão, e aconteceu, pessoal. Então qualquer um que tiver aí a pretensão de alcançar algo grande, entendam a base, que se vocês forem a fundo, vocês vão ver que poucas pessoas às vezes conhecem o básico, porque haviam questões que eu achava muitas vezes fáceis ali, mas eu só chegava à resposta porque eu sabia a base. E as pessoas às vezes ficavam pensando em coisas mirabolantes, mas por de repente faltar um conceito básico, elas não conseguiam resolver. Então, foi assim que foi o meu processo, conhecendo a base, repetição ao longo de anos, ensinando os outros, fazendo muitas questões, tá? Chegou um ponto, eu não estudava, tipo, vou abrir o livro e estudar anatomia. Não, vou fazer uma questão dessas melhores questões do mundo, dos materiais americanos, e eu vou ver como é que eu tô. E aí, a partir dali, isso é importante. O que eu não tinha no meu material, que era importante dessas questões, eu ia lá, editava o material e colocava aqui. Isso não é muito produtivo, tá? Para quem está fazendo, levou muito tempo, mas eu consegui juntar esses conceitos high yield em um livro adaptado aqui para o Brasil, e eu vejo que tem sido aplicável a diversas instituições. Por quê? Porque eu fiz anatomia em 2 instituições. Isso é importante que vocês vejam também, que eu tive uma base muito, mas muito boa nisso. Eu fiz 2 vezes anatomia. Eu cursei anatomia em Caxias do Sul. Eu fui monitor em Caxias do Sul, tá? Isso é uma coisa curiosa. Deixa eu ver se dei tempo, que vou contar rapidinho para vocês. Quanto tempo a gente tem aí, Gustavão? Olha, na verdade, nós não temos um tempo estipulado, né? Mas clica ali naquele live ali. Não tem mais tempo das lives aqui? Uma época tinha o limite de 1 hora. Não, eu acredito que não tenha mais esse limite, hein? Se tu Mas clica se naquele vermelhinho da live, não aparece um tempo ali, um cronômetro? não é mais 54 e 52. Mas se encerrar, eu inicio outra e a gente continua a conversa sem problemas. Eu acho que vai 1 hora, tá? Mas, então, olha só, pessoal. Eu queria passar em Caxias do Sul, tá? Eu sempre quis. Só que aí, em função de que eu quis ir para uma federal, também a mensalidade, eu estudei na faculdade, tá? E estudei para o Enem concomitantemente. E isso me deu uma base para eu estudar mais para anatomia na Olimpíada, quando eu estava fazendo medicina na minha outra instituição. Então eu aprendi anatomia enquanto eu ainda estudava para o Enem para passar numa federal. Então eu tinha meus tempos de, de, de Parkinson, que se a gente estabelece um tempo para uma coisa, aquela atividade vai se desenhar o tempo que a gente estipulou para dividir o meu. Que é o princípio 80-20. 20% das coisas vão dar 80% dos resultados, entenderam? Então a gente tem que matar esses 20% antes de ir para o resto, para a complexidade. Inclusive na anatomia, na base, os 20% me deram a capacidade de resolver quase todas as questões. Então, com esse delimitamento de tempo, eu consegui passar na federal. Aí, na federal,
eu cursei por opção própria anatomia de novo, 1 e 2. Então eu cursei 1 ano e meio de aula, tendo aula de anatomia, e fui monitor nas duas instituições, totalizando mais ou menos. Eu tinha 2 anos de 1 ano de monitoria quando eu comecei os processos das Olimpíadas, e hoje eu tenho mais ou menos uns 3 anos de monitoria. E isso foi muito importante, tá? Um processo que eu tinha um compromisso semanal ali de ensinar as pessoas, mas eu fazia uma coisa, quem conhece a técnica do Pomodoro, eu falei lá no meu grupo do Telegram, que eu fazia assim, ó, dependendo da minha prioridade, eu separava, tipo assim, um Pomodoro, que é um período de tempo de 25 a 30 minutos para o conteúdo da faculdade, e 25 a 30 anatomia. Questões, tá? Fazia questões. Ia direto para as questões. E se eu estava um pouco mais apertado na faculdade, 2 pomodoros faculdade e um anatomia. E assim eu fui fazendo. E assim eu fazia também para estudar para o Enem, para ser aprovado pelo Enem, enquanto eu estava aprendendo anatomia. E de maneira eficiente ainda, inclusive. Então foi assim que eu consegui. Dividir meu Nesse, tempo, tá? nessa última fala aí, você respondeu que eu estou recebendo algumas perguntas aqui, até mesmo pelo WhatsApp, de alguns colegas lá da faculdade. E uma das perguntas tinha sido essa, de que além da faculdade, né, quando você chegava em casa, quanto tempo você se dedicava por dia? E tem uma outra pergunta aqui que acabou de chegar, e inclusive um ilustríssimo professor nosso, uma pessoa incrível, professor Ramon Mendonça, foi nosso professor da disciplina de histologia. Ele está assistindo a live e ele perguntou, você já falou um pouco sobre isso, mas se você puder falar um pouco mais, que ele não estava com a gente desde o início, ele perguntou como você fazia para selecionar o que era tão importante assim, mais relevante na anatomia. Você comentou que estudava esses pontos mais importantes. Ele perguntou como que você definia isso com tanta clareza e tão bem. Excelente pergunta. Inclusive, que bom que ele perguntou, porque eu acho que não ficou claro quando eu tinha. Então vamos tentar resumir aqui antes. Eu perguntava para o professor que eu já sabia, que tinha infinito conhecimento mais do que eu, o que era mais importante. Se o professor não respondia, que muitas vezes acontecia, tudo é importante. Tudo bem. Eu insistia mais um pouco, mas ele dizia que era tudo ok. Porque eu sabia que é impossível tudo ser o mais importante.